a intenção é que a gente deixe depois no YouTube, quem não quiser que apareça, né, a sua imagem no YouTube, é só não ligar a câmera, tá bem? Perfeito. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença. Para quem não me conhece, acho que tem algumas pessoas que não são do Geologs, né, que nós divulgamos amplamente. Eu sou a professora Patrícia Guarnieri, sou da Universidade de Brasília, do Departamento de Administração e também do Programa de Pós-Graduação em Administração e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, e sou a líder do Geologs, que é o grupo de pesquisas e estudos avançados em logística e supply chain management. E esse ano nós resolvemos fazer alguns encontros, né, para apresentar nossos pesquisadores, apresentar quais são os nossos principais temas, né, de pesquisa, quais são os temas que os pesquisadores se concentram, né, ao orientar trabalhos e escrever artigos também. E para hoje a gente quer dar as boas-vindas oficiais, né, ao professor Alexandre Colares, da UNOeste de São Paulo, e ao professor Luciano Henrique de Oliveira, da PUC Minas. Muito obrigada por vocês terem entrado no nosso grupo, sem dúvida vão enriquecer muito nossas discussões, né, com certeza vamos poder compartilhar conhecimento, produzir juntamente. E aqui, então, a gente tem alguns participantes que são do nosso grupo já, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e alguns convidados externos. E, então, hoje a gente vai ter essa apresentação sobre gestão da cadeia de suprimentos e logística aplicada ao agronegócio, que são temas que ambos, né, professor Alexandre e professor Luciel, pesquisam, e é um dos temas de interesse do nosso grupo. Nós temos vários alunos também que estão desenvolvendo trabalhos sobre isso. Gostaria de agradecer imensamente aos professores pela disponibilidade de participar conosco, né, e apresentar um pouquinho das suas pesquisas. E vou só apresentar rapidamente o currículo, né, dos professores, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre eles. E aí, depois eu vou passar a palavra, né, para os professores Alexandre e para o professor Luciel, para que possam começar a nossa conversa, né, uma conversa um pouco mais informal, né, então fiquem super à vontade para fazer perguntas, né, comentar, enfim, comentários, fiquem super à vontade para isso, tá bem, pessoal? Só um minutinho, por favor. O sistema está meio lento aqui, só um minuto, por favor. Professor, acho que vai ser mais fácil vocês se apresentarem, porque parece que travou aqui o sistema, não estou conseguindo acessar. Bem, se vocês puderem, se vocês não se importarem de se apresentar, acho que fica mais legal, então, para a gente não ter espera. Por favor. Perfeito. Vamos lá, professor Luciel, primeiramente, pode ser? Pode ser, então, ok. Ótimo. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar participando com vocês aqui, prazer também o convite da professora Patrícia para fazer parte do grupo de pesquisa. Eu tenho uma história bastante antiga nessa área de agronegócios, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho a minha formação, né, minha trajetória acadêmica, que isso também ajuda depois a vocês entenderem as linhas de pesquisa e como eu cheguei até onde eu estou hoje, né? Eu sou bem, vamos dizer assim, bem interdisciplinar, né? A minha graduação, eu sou engenheiro agrônomo de formação, estudei na antiga ESAL, atual UFLA, né? Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o meu mestrado também. Naquela época era chamado mestrado em administração rural, né? Depois modernizou, chamando mais o mestrado em administração de agronegócios. Isso foi há um bom tempo atrás. Eu me formei em 87 e fiz o meu mestrado em 92, eu já havia concluído o meu mestrado. Muito jovem, e isso me fez um pouco também exercitar um pouco. Eu fiz uma carreira um pouco diferente. Junto com o mestrado, eu trabalhei na Emater também, na Emater de Minas Gerais.
tive a oportunidade de morar numa das cidades mais pobres do país, que é lá no Vale do Jequitinhonha. A gente diz que é uma pobreza em todos os sentidos, tanto pobreza financeira quanto pobreza de espírito também, uma situação muito triste, que não mudou muito até hoje. E foi isso que me levou a fazer mais um mestrado também, sabe? Assim que eu formei, fui trabalhar por 2 anos lá, e uma coisa que na prática me fez perceber algo muito importante, que é que os meus conhecimentos na área de agronomia muito pouco poderiam ajudar naquela situação. Aquele pessoal estava precisando de outro tipo de visão, mais voltado para a gestão, ajuda com políticas públicas. Isso me despertou um outro lado, o que me levou a fazer um mestrado em administração. Eu vi que, de uma forma ou de outra, produzir, todos eles conseguiam produzir, mas eles não conseguiam comprar bem os insumos, não conseguiam comercializar, acabavam caindo nas mãos dos atravessadores, que é quem realmente ficava com a maior parte do lucro e não corria risco nenhum. E isso me deixou bastante indignado, que me levou, no mestrado, eu trabalhei com pequenos produtores de leite, organizei uma cooperativa que existe até hoje naquela região de Lavras e São João del Rei, em Minas, organizando os pequenos produtores de leite, tanto para que eles pudessem, uma coisa super básica que a gente vê, mas que não mudou até hoje, o pequeno produtor de leite vivia reclamando, e vive ainda, que o laticínio paga muito pouco pelo leite. Ok, mas eles não sabiam calcular o seu custo de produção. Então, eles não tinham a menor ideia o quanto custava para produzir 1 litro de leite. Como é que ele vai discutir que paga pouco, né? Então, a gente tinha que ter instrumentos para poder mostrar, olha, o meu custo é tanto e a gente quer negociar uma margem X. Mas nem isso eles conseguiam. Então, o meu mestrado foi, durante quase 3 anos, organizar um grupo de 160 pequenos produtores para saber calcular o seu custo de produção, fazer planilhas, aquela coisa toda, que é uma coisa super básica, né? Mas que eles não sabiam fazer e que não faziam. E é duro ver que até hoje isso não mudou. Tem muita situação, não só pequeno produtor de leite. Hoje eu tenho um grupo que eu trabalho aqui em Minas com produtores de hortifruti, e a mesma coisa, né? Eles não conseguem calcular, eles não sabem, né? Então, isso tudo me levou aí muito mais da área de produção para a área de gestão. E o meu doutorado eu fiz lá na EASP, lá na FGV, onde aí eu já fui para uma outra visão, né? Que eu sou bem mineiro, a gente trabalha com café com leite. O meu doutorado foi na área de café. Eu fiz na maior cooperativa de café do mundo, que fica em Guaxupé, no sul de Minas, que hoje tem, só para vocês terem uma ideia do tamanho, tem quase 16 mil cooperados, pequenos produtores de café, né? E o meu trabalho no doutorado foi também bastante específico, aí foi um trabalho para a cooperativa, para conseguir calcular o tamanho do risco de usar o café a descoberto, sem fazer hedging. Deixa eu explicar resumidamente. É o seguinte, o cooperado, quando colhe o seu café, ele não tem onde armazenar, e ele armazena na cooperativa, esperando o melhor momento para vender, né? Então, ele fica naquela situação, ele nunca sabe qual é o melhor momento, só sabe que está, por exemplo, numa tendência de alta, e ele fica aguardando o melhor momento para poder vender e poder ganhar mais. Ele nunca vai ter certeza a hora certa de vender. O pequeno produtor, que sempre colhe, está já com a corda no pescoço, precisando pagar as suas dívidas, muitas vezes ele vende um tanto, ou ele vai vendendo aos pouquinhos, né? Então, sei lá, ele colhe 500 sacos, 600, 1.000 sacos, um pequeno produtor, e vende 100, vende 50. Então, ele liga, ele deposita, a cooperativa armazena, e quando ele quiser vender, ele liga e vende. Vende aí 50 sacos e ele recebe na sua conta.
por determinação, por contrato, e a questão do cooperativismo, a cooperativa tem que pagar sempre o preço do dia, e ela não pode se negar a comprar, a pagar do cooperado. Beleza, mas isso deixa a cooperativa num risco muito alto, porque ela usa esse café para fazer os seus blends e para exportar, sem saber quando que o cooperado vai vender. E eu fiz, o meu doutorado foi justamente preparar um algoritmo que permitisse calcular o tamanho do risco que a cooperativa corria, o quanto ela poderia usar desse café, que ainda não era dela, sem ficar financeiramente vulnerável, ou determinando, eu quero um risco de 5% ou de 10%. Então, eu fiz um algoritmo que permitiu fazer esse cálculo. Paralelamente, a equipe de TI da cooperativa desenvolveu o sistema que está sendo usado até hoje pela própria cooperativa de Guaxupé e por outras cooperativas também, até de outros setores. Então, foi uma experiência muito gratificante de ver o outro lado, né? Bom, eu não vou entrar nos detalhes das linhas de pesquisa, estamos falando mais da minha apresentação agora, né? Depois do meu doutorado, eu trabalhei, simultaneamente, eu lecionei na ESPM de São Paulo por 8 anos, depois lecionei no Mackenzie, e depois entrei na FGV, na EASP, onde eu lecionei por 12 anos. Né? E acabei saindo da EASP mais por motivos familiares, particulares. Hoje eu resido na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, que é bem próximo a São Paulo, né? onde a minha família está, e tem um campus da PUC Minas em Poços de Caldas. Né? Então, aqui eu trabalho na área de engenharia de produção e de administração. Né? Temos um grupo de pesquisa voltado para segurança alimentar, que é o foco que tem me despertado bastante atenção hoje, inovação na cadeia de suprimentos, de alimentos, mais voltado para a questão da segurança alimentar, que é um dos ODS, né? Mas a gente pode falar disso depois. Bom, acho que falei muito, uma rápida apresentação, assim. A gente pode conversar mais depois. Ótimo, professora. Até é interessante saber que eu também sou muito interdisciplinar, né? Sou formada em contábeis e acabei indo para administração e para engenharia da produção como você. Temos mais em comum do que a gente que pensava. Ótimo, que ótimo. Excelente. E eu acho que é legal, né? Isso porque a gente consegue ter uma visão um pouco mais sistêmica, né? De tudo. Então, eu acho que é bem interessante ter essa visão mais interdisciplinar também, né? Muito bom. Sem dúvida. Isso abre outros horizontes. Exato. Sabe? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos eles são proibidos de dizer isso não é da minha área. Eu acho que tudo tem que ser interesse da área de todo mundo. Porque quando a gente fala isso não é da minha área, é como se você fechasse uma porta, não quero nem saber daquilo. E eu nunca falei isso, a gente sempre aprende muito quando a gente começa a estudar temas e autores que a gente nunca viu. Para mim é uma alegria eu poder ler um autor que eu nunca tinha lido, que eu não conhecia, de um tema que eu não conhecia. Essa interdisciplinaridade é muito importante, muito produtiva para nós todos. Eu acho que, inclusive, não só assim para leituras, mas até mesmo para estágio, né? A gente tem aqui um público de alunos de graduação, acho que é interessante ter essa experiência em várias áreas, né? Porque te abre justamente isso que o senhor falou, abre portas, né? De repente, a gente não sabe como é o futuro, então pode ser que hoje você está trabalhando numa área, mas quem sabe no futuro aparece uma oportunidade muito interessante em outra área, por que não, né? Então, tendo uma experiência assim um pouco mais ampla, isso agrega muito, né? Agrega muito para o conhecimento, sem dúvida. Professor, eu acho que vamos já seguir então com a tua, né? Se você quiser falar dos teus temas de pesquisa, depois o Lechamp, quando for apresentar o tema, se apresenta. Pode ser, Lechamp? Pode ser. Pode ser. Okay. Acho que
faz mais À sentido, vontade. então fique à Tá vontade. bom, então, perfeito. Olha, até uma curiosidade nessa questão de estágios e de trabalhos, a gente tem feito uma experiência muito interessante aqui em Minas. Eu tenho incentivado muito os alunos de engenharia de produção. Eu não sei se tem alguém de engenharia de produção nos assistindo agora, ou é só de ADM? Você sabe dizer, Patrícia? Olha, do pessoal que está no grupo hoje, a maioria é de ADM. É Tem, de acho que, ADM. ADM tem algumas pessoas de gestão e agronegócio, mas tem alguns convidados externos. Tá. De repente, se Ótimo. vocês Bom, mas quiserem comentar no chat, fiquem à vontade. Aí eu vou comentando aqui com o professor tá Luciano. ok. Mas, independente disso, eu tenho feito bastante trabalho mais assim, voltado para a área de serviços aqui, e incentivando muito tanto alunos de ADM quanto de engenharia de produção a olhar com mais carinho para a área de serviços, e particularmente uma área que cresceu muito agora com a pandemia, que é a área hospitalar. Né? Então, é com muita gratificação. É muito grato a gente ver alunos, tanto de ADM quanto de engenharia de produção, hoje fazendo estágio e trabalhando em hospitais. Aparentemente, a gente fala, poxa, mas o que tem a ver um engenheiro de produção dentro de um hospital? E a gente viu que tem tudo a ver. Claro, ele vai trabalhar na área de logística, na área de supply chain, desde a parte de compras, de controle de estoques, de medicamentos, manutenção, lavanderia, cozinha hospitalar, resíduos hospitalares. Enfim, é um campo imenso para trabalho que os hospitais começaram a perceber como é importante ter alguém da área de gestão ou de engenharia de produção com esse olhar, que até então quem fazia isso ficava muito mais a cargo dos enfermeiros. Os enfermeiros realmente detestam esse tipo de trabalho, né? Que não é bem aquilo que eles querem fazer. E vimos que funciona muito bem com alunos de outras áreas. Sabe, professor, que aqui na UNB a gente até mudou o nome da disciplina de administração, era administração da produção, passou a ser administração da produção e operações, para englobar também as empresas de serviços, e logística, em vez de ser logística empresarial, passou a ser logística organizacional, justamente para ter essa visão um pouco mais ampla, né? Que a gente tem operações, a gente tem logística, independentemente de ser um serviço ou um produto físico, né? Então, independente de ter um produto que seja mais tangível ou intangível, a gente precisa ter uma série de apoios, né? Que a engenharia da produção, né? A gestão da produção, a administração, são áreas muito afins, né? São áreas muito próximas. Inclusive, tem muitos engenheiros da produção agora trabalhando na gestão das empresas, né? Então, Sim, perfeito. Bom, eu vou dar uma ideia, então, do que eu tenho trabalhado hoje, quais as minhas linhas de pesquisa, e depois aí o professor Alexandre também fala sobre as linhas dele, e a gente pode ver afinidades, né? Eu tenho muito interesse, eu gosto muito, foi um dos motivos que me levou a aproximar do grupo de pesquisa também, interesse em fazer trabalhos comparados, muito, muito interessante fazer uma pesquisa semelhante, de repente usando o mesmo instrumento de pesquisa em várias localidades, né? Então você repete aquilo em várias cidades, em estados diferentes, depois compara, isso dá uma riqueza muito grande, e a gente tem uma carência enorme desse tipo de trabalho. E uma outra coisa também que eu aprendi muito buscando com o pessoal da área de saúde. É muito comum na área de saúde as pesquisas do tipo de replicagens, né? Então, alguém faz uma pesquisa sobre um determinado medicamento lá na Austrália, outro pesquisador analisa aquilo, repete aqui em Minas, nos Estados Unidos, na Itália, enfim. E isso é um procedimento muito comum, essa replicagem de estudos. E a gente percebe que na nossa área de gestão, na área de administração, havia uma certa resistência, até um certo receio de estar fazendo alguma coisa errada,
lógico que não tem nada errado, claro, desde que você cite que é uma replicagem, cita o estudo original, entre em contato com o próprio autor, a gente tem muito prazer em compartilhar os instrumentos de pesquisa, e é muito gratificante a gente ver essas replicagens. Eu tenho feito vários trabalhos desse tipo, tanto replicando estudos de outros lugares, quanto replicando os meus próprios estudos um tempo depois. Então, você retomar um estudo de caso que foi feito há 10 anos atrás, repetir hoje, comparar o quanto mudou, qual é a evolução que teve, isso é muito interessante e a gente aprende bastante com isso. Bom, mas vamos lá. O que eu tenho feito hoje, né? Eu tenho, de forma geral, as minhas áreas de interesse vão desde a parte de gestão de operações, né? De uma forma geral, operações em serviços também, e as várias faces da logística, né? Logística de suprimentos, logística como suporte à tomada de decisão. Na área hospitalar, eu entrei bastante na área de logística e acreditação hospitalar, que é algo, digamos assim, a gente pode até comparar um pouco com a ISO 9000, né? O sistema de hospitalar usa um sistema de acreditação que seria algo semelhante à ISO 9000 para ver os padrões de processos e de atendimento. E também, claro, a parte de logística reversa e economia circular, né? O que eu tenho desenvolvido bastante, aplicado principalmente à área de agronegócios e de alimentos. Eu posso dizer hoje que uma área que eu tenho tido bastante interesse é na parte de inovação e novos modelos de negócio voltados para alimentos, agricultura familiar, né? nem tanto grandes empresas de agronegócio, mas voltados para a agricultura familiar. Eu sou um dos coordenadores do encontro da Angrade, né? E a gente trabalha justamente com os fatores ESG, né? O ambiental, o social e a governança nessa área de sustentabilidade. E é muito interessante a gente ver como está surgindo novos autores, novas pessoas interessadas, juntando esses temas, né? Responsabilidade social, aquela ideia antiga de economia solidária, cooperativismo, que tem tudo a ver com os fatores ESG. Bom, o que eu tenho pesquisado hoje, né? Eu tenho algumas pesquisas em andamentos voltado para essa grande área que a gente chama de segurança alimentar e nutricional, trabalhando com a gestão de cadeias, desde o olhar do pequeno produtor, da cadeia de suprimentos, até a mesa do consumidor. No ano passado, eu tive um grupo de pesquisa que fez vários trabalhos especificamente no setor de hortifruti, de frutas, legumes e verduras, no contexto da pandemia. A gente viu que o setor se reinventou. Muita gente começou a vender hortifruti pela internet, por redes sociais, por WhatsApp, pessoas que perderam o emprego e começaram a se reinventar. E em momento algum faltou, né? Não houve desabastecimento de hortifruti. E isso nos levou a tentar entender melhor como é que essa cadeia se reorganizou, como que foi a questão da resiliência nessa cadeia, e ficamos bastante surpresos com a quantidade de inovações que surgiu e tem surgido nesse setor, não apenas na parte orgânica, que tem muitos bons exemplos, né? Aí em Brasília tem um grande empório, que é o Malunga, né? Que é bastante antigo, bastante conhecido, mas nós vimos iniciativas semelhantes em vários lugares, né? tanto orgânico quanto convencional, mas de pessoas que se reinventaram e começaram a abusar dos aplicativos, e aí começou a gerar um monte de startups, e muitas delas preocupadas com o impacto social. Então, foi uma linha que me chamou muita atenção dentro dessa questão, juntando startups e negócio de impacto social
no setor de alimentos. Isso envolve um monte de iniciativas e de pessoas que estão participando de uma longa cadeia, muitas vezes sem perceber o papel que ele ocupa naquela cadeia. Outro tema também que eu tenho trabalhado, além dessa questão da cadeia, muito que está ligado à segurança alimentar, a questão do mapeamento dessas cadeias e do levantamento dos desperdícios, né? Uma grande luta para a redução dos desperdícios. A gente ainda desperdiça muito alimento e nessa sequência, um trabalho que eu tenho desenvolvido a partir daqui de Minas e que estamos fazendo um mapeamento e um acompanhamento dos bancos de alimentos que existem em várias cidades, né, que normalmente são ligados à prefeitura municipal, contam com várias parcerias, mas, basicamente, eles fazem essa ponte entre os alimentos que não têm mais um valor comercial, mas ainda têm um valor nutricional. Então, eles recebem como doações, ou muitas vezes compram, né? A gente tem a verba tanto federal quanto municipal do PAA, né? Do Programa de Aquisição de Alimentos, e esses bancos de alimentos recebem, ou por doação ou por compra, esses alimentos e distribuem para entidades assistenciais e para famílias carentes cadastradas. Mas nós percebemos, em vários estudos de casos de bancos de alimentos, que eles têm são poucos que têm um profissionalismo que nessa logística, por trabalhar com produtos muito perecíveis, que são frutas, legumes e verduras, eles acabam tendo um enorme desperdício por não conseguir melhorar o seu nível de serviço logístico. Então, várias pesquisas já estão sendo desenvolvidas para mostrar como profissionalizar a gestão de um banco de alimentos. O que mais? Deixa eu... sim, uma última questão que eu tenho me dedicado também, é uma outra parte, né? Inovações na cadeia de proteína animal. Eu tenho um colega lá da Federal do Paraná, que eu faço parte de um grupo também, mas são coisas que se completam. Quando a gente fala de inovações na cadeia de proteína animal, hoje nós temos 3 grandes áreas, e eu tenho interesse particular em uma área, que é o que nós chamamos de carne cultivada, cultured meat, né, que são as carnes realmente feitas a partir de uma espécie de uma cultura de tecido, uma carne produzida em laboratório, inclusive grandes empresas como a Brasil Food está desenvolvendo muita pesquisa nessa área. Então, a carne cultivada, que é o que esse grupo lá do Paraná tem trabalhado. Uma outra frente de inovação é o chamado plant-based meat, que são as carnes à base de plantas, né? Que nós temos já alguns produtos nos supermercados, né? A própria Seara, Sadia, tem já alguns hambúrgueres à base de plantas, né? Que é essa outra frente. E o que me tem interessado particularmente, que eu até publiquei um artigo no ENAMPAD do ano passado, que é um estudo que a própria ONU coloca como futuro, né, dos alimentos, que é trabalhar com proteínas de insetos. Isso tem me deixado fascinado. Eu fiz um enorme levantamento nesse artigo da ANPAD, que vai sair numa revista agora, mapeando tudo que a gente tem no mundo, das grandes empresas, das grandes startups que já estão comercializando alimentos à base de inseto. É claro que é algo que, para o nosso paladar, soa meio estranho, né? A gente fala, eu não vou comer um grilo, eu não vou comer um gafanhoto, mas no nosso caso ocidental, o que a gente tem visto muito desenvolvimento é de vários
vários produtos que são feitos com uma espécie de uma farinha desses insetos, que a gente, se não souber, ninguém percebe que aquilo é feito de insetos. Até corantes, né, professor? Tem corantes. Corantes Corante feitos, quando de tem vermelho. cochonilha. Isso, exatamente, quando tem vermelho nos ingredientes. Isso é super antigo, há mais de 50 Isso anos. todos Né? nós comemos, iogurte, sucos, balas, enfim, tudo. Falar isso, Patrícia, ninguém vai querer comer nada vermelho mais, fora, mas é isso mesmo. Professor, tudo... fora o percentual de insetos que a Anvisa permite nos alimentos. Exatamente. Né? Isso já é normalmente aceito. É né? normalmente aceito, né? Um percentualzinho de inseto, de pelo de rato. Exato. Ó, ninguém come mais nada. Mas é interessante. Você falou em cochonilha, por exemplo. A gente não tem uma unidade no Brasil de produção comercial de cochonilha. É tudo importado. É a coisa mais à toa do mundo para a gente produzir cochonilha. Na França e na Alemanha existem fazendas, a gente chama de fazenda, entre aspas, mas é um galpão, fazendas produtoras de insetos comestíveis, tudo rigorosamente controlado, uma coisa extremamente bem montada. No Brasil tem um vácuo jurídico, ainda que a Anvisa simplesmente não se manifestou ainda sobre isso. Né? Então, nós já temos algumas fazendas de produção de insetos, mas só voltadas para a ração animal. A gente tem um potencial muito maior para a alimentação humana, né? Mas é algo que pode revolucionar mesmo. Então, é muito interessante a gente ver o que está acontecendo, a quantidade de produtos que já existe à base de insetos, né? Lá fora, principalmente. Aqui ainda é algo muito novo, mas a própria ONU coloca como sendo a comida do futuro. Né? Então, quem se interessar por esse tipo de estudo, eu teria o maior prazer em discutir isso, em montar outros grupos, outros estudos, que eu acho que é algo que mais cedo ou mais tarde vai fazer parte da nossa realidade. Essas três frentes, né? A carne cultivada, a carne à base de planta e a proteína de insetos. Eu acho que são... esse estudo das cadeias, né? Da cadeia produtiva desse tipo de alimento. Sem falar que, né, desses todos, a proteína de insetos é o mais nutritivo e o mais barato. Né? Tem muitas comparações aí fazendo entre uma carne convencional de gado ou de frango com uma proteína de inseto, é infinitamente mais barato e mais nutritivo. Então, é algo que soa meio estranho, mas que é levado muito a sério, tanto pela ONU, quanto por várias empresas de fora, e aqui nós estamos começando a vislumbrar novas oportunidades de negócio. Bom, mas muito tabu ainda, né, professor Luciano? É muito tabu, mas assim, eu acho que no futuro que a gente pensa que a gente não, né, a população crescendo, à medida em que está crescendo, e a gente tem toda essa pressão pelo controle das emissões climáticas, sabendo que a pecuária é um grande responsável pelas emissões climáticas, as empresas vão ter que buscar alternativas, né? Exatamente. E aí tem a questão também baseada nas plantas para atender um novo nicho de mercado que são os consumidores veganos, vegetarianos, enfim. Então, na indústria de moda também tem também, né, uma linha de substituição, por exemplo, né, porque o couro é visto como subproduto da indústria da pecuária, né? Mas é um subproduto, digamos assim, de um alto valor agregado, né? E aí se tem aventado, né, essa possibilidade de substituição, né, do couro por vários outros produtos que são couros sintéticos derivados de plantas, né, derivados de resíduos, por exemplo, do vinho, de cactos, enfim, né, uma infinidade de possibilidades. Então, essa questão da inovação tem tudo a ver, né, e é assim, realmente um tema muito interessante, né? Então, vocês vejam, conforme a fala do professor Luciel, a vastidão de
de possibilidades de pesquisa, e a gente só está falando agora, né? Imagine o que vai surgir no futuro, mas a vastidão de possibilidades de pesquisa quando a gente fala em gestão da cadeia de suprimentos e logística, né? E aí tem toda a questão da ligação aí com a Environmental Social Governance, com a questão da economia circular, né? Com a sustentabilidade, que é muito interessante também. Muito bom, professor. E a gente tem alguns alunos aqui no grupo, a Amanda, que pesquisa associativismo, né? Condomínios de armazéns rurais, que é uma nova forma de associativismo. O Omar, que pesquisa food waste and losses, né, que é também né, uma linha que você pesquisa. Vários estão pesquisando economia circular, né, porque eu acabo, os meus projetos de pesquisa têm sido sobre isso, então tem muitos pesquisando sobre isso também. Então, muito, muito rico, assim, a gente tem muito alinhamento em tudo que o senhor falou, são áreas também do meu interesse. Muito bom, Que pessoal. ótimo. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Luciel? Algum comentário? Acho que a gente vai deixar para o final, então. Acho que vai né? surgir mais. Né? Isso, vamos Perfeito. lá, então. Obrigada, professor Tá Luciel. ótimo. Excelente conhecer um pouco mais sobre as suas pesquisas, muito bom, sobre a sua formação. E agora, então, eu passo a palavra para o professor Alexandre Colares, da UNOEST. Alexandre, se você puder, então, se apresentar, contar um pouco da sua trajetória e depois sobre o seu tema de pesquisa, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite de participar desse grupo. Fiquei muito feliz com o convite. E também de estar aqui com o professor Luciel, conhecê-lo, né? Nossa, professor, o senhor não sabe o quanto fico feliz ouvindo você falar e quanto eu observei, né? Como nossas pesquisas estão, de alguma forma, interrelacionadas. Eu vou fazer em benchmark da sua apresentação, tá? Porque eu gostei muito dessa apresentação. Eu acho que fica até legal para os alunos que estão iniciando agora, né? Para entender como se dá a formação de um pesquisador. Eu que, na verdade, eu sou graduado em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e me formei no campus de Corumbá. Corumbá, ele é uma cidade divisa com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. E eu cheguei a Corumbá para ser fuzileiro naval. E aí, dentro da Marinha, eu vi que não era nada daquilo que eu gostaria. E acabei fazendo o vestibular para administração. Falei, cara, se eu passar no vestibular, eu saio da Marinha. E aí, realmente, passei no vestibular e ingressei, então, no curso de administração. E aí se deu o meu contato com a pesquisa, já na graduação. Então, na graduação, eu fui convidado por uma professora, por isso que, assim, eu sou fascinado pelas mulheres na pesquisa. Professora Patrícia, parabéns, e eu diria que as pessoas que eu mais admiro dentro da pesquisa são mulheres. Tem a minha esposa, você, tem a professora Sandra, além de outras pesquisadoras que eu admiro muito. E quem me levou para a pesquisa foi uma professora que sugeriu, na verdade, né? Ela sugeriu, Alexandre, acho que você tem perfil para pesquisa, e ela nem era da área de administração, era da área de pedagogia. E aí disse, o que você acha de a gente estudar pedagogia empreendedora? Porque, na época, muitas escolas estavam implementando o ensino de empreendedorismo nas escolas, né? Principalmente em escolas privadas, infelizmente nas escolas públicas isso não se deu de forma predominante, né? Mas acabei, então, iniciando minha pesquisa com o ensino do empreendedorismo em escolas privadas, de ensino básico e ensino médio. E aí isso me fascinou. E depois disso, então, eu já saí da graduação querendo fazer mestrado. O Corumbá não tinha mestrado em administração, tinha mestrado em estudos fronteiriços, e o coordenador do curso de estudos fronteiriços era meu amigo, e eu até tentei fazer participei da seleção, e ele falou para mim, Alexandre, acho que para você seria melhor você fazer administração mesmo, ele já avisando concursos, né, falando, me orientando, porque depois de você fazer um concurso, que sabe que meu desejo é ser professor de universidade pública, ou não faz em administração. E aí eu fiz a seleção depois para mestrado, administração no campus de Campo Grande, voltei para Campo Grande, e lá
as linhas de pesquisa são em agronegócio, e aí se deu meu primeiro contato com o agronegócio. Na verdade, isso até serve para os alunos entenderem que nem sempre a gente vai pesquisar o que a gente deseja, tá, pessoal? Eu submeti um projeto de pesquisa ligado à bovinocultura orgânica. E foi aprovado esse projeto, só que surgiu uma oportunidade de estudar o que a Amanda está estudando aí, né? Surgiu uma oportunidade de estudar desempenho de terminais graneleiros. E então eu acabei estudando desempenho em terminais graneleiros porque o professor Renato Sprosser e Dario de Oliveira Lima aprovaram um projeto de pesquisa muito grande, então tinha um recurso, né, que me seduziu, falando, então larga a mão desse projeto com bovinocultura orgânica, vamos estudar armazéns graneleiros. E aí, com o recurso, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil para colher dados, né, e estudar desempenho de armazéns graneleiros, e nós notamos, né, até o professor falou um pouquinho sobre a questão do café, né, e ocorre também com os grãos, né, só que com os grãos é um pouquinho pior, não sei, né, no caso do café, está falando de cooperativas, né, mas nós temos uma infraestrutura logística muito precária e que faz com que os produtores tenham dificuldade de armazenar. E eles sofrem de duas maneiras, porque a safra se dá, né, sempre no mesmo momento, já que é safra, né, então se dá a produção de grãos, então eles têm a produção de todo mundo no mesmo momento e tem que escoar esses grãos no mesmo momento. Então eles competem por uso de caminhões, já que é utilizado o modal rodoviário de forma predominante. Nós não temos ferrovias, né, em quantidade e qualidade que permite o escoamento da safra por meio de ferrovias ou de hidrovias, então acabam competindo por uso do modal rodoviário. Então, isso faz encarecer o frete. E aí uma das saídas é armazenar, só que também nós não temos armazéns graneleiros suficientes e também o desempenho deles não são dos melhores. Então, nós fizemos essa pesquisa, então eu iniciei as minhas pesquisas na área de agronegócios, estudando desempenho de terminais graneleiros, e depois, no doutorado, a minha ideia, então, até o professor Luciano colocou essa questão da importância, né, de ter um olhar multidisciplinar e estar aberto também para estudos de outras disciplinas, porque eu tive que migrar de estudo de cadeia, na verdade, eu continuei estudando cadeias, só que na UEM, quando eu submeti o meu projeto, era para o estudo de uma linha de pesquisa, que era a organização industrial, submeti o projeto, daí depois mudou a linha de pesquisa, daí não existia mais a organização industrial, daí a professora Sandra, sou apaixonado por ela, falou, Alexandre, a gente vai ter que migrar a sua linha de pesquisa. Agora a gente vai estudar coordenação de cadeias. Falei, tudo bem. Então, desenvolve um outro projeto aí. E aí eu desenvolvi um outro projeto que foi oriundo de uma pesquisa que eu já estava desenvolvendo. Como aluno especial, então eu iniciei lá fazendo uma disciplina como aluno especial e a professora Sandra me convidou para fazer parte de uma pesquisa que é estudar confiança na cadeia da carne bovina. E aí eu comecei a estudar confiança, me apaixonei por isso, porque a gente vai falar de confiança aqui, mas a confiança ela se desdobra de diversas vertentes, principalmente em um país em que o ambiente institucional é fraco, como o nosso. Então, levando em consideração também que é um país de dimensões continentais, como o professor Luciel, é importante fazer comparações entre os estados. Então, a confiança ela se dá de uma maneira diferente, por exemplo, no estado do Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, muito fruto também das questões sociais e também do ambiente institucional. Então, acabei estudando no doutorado a influência da confiança na qualidade da carne bovina. E aí entra o que o professor falou. O professor falou um pouquinho de segurança alimentar, e eu vou remeter aqui também a um outro termo, que é segurança do alimento.
Eu acabei estudando também a segurança do alimento. É diferente de segurança alimentar, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E então, assim se fez, né, o meu histórico. Sou graduado em administração pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestrado em administração também pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e doutorado em administração pela Universidade Estadual de Maringá. O professor Lucial falou assim, a respeito dos temas, né, que as linhas de pesquisa que ele está desenvolvendo estão totalmente interrelacionadas com o que eu pesquiso, né, ou que eu desejo pesquisar, porque às vezes eu sou de universidade privada, então nem sempre a gente pesquisa o que a gente deseja, tem muita demanda dos alunos, então eu preciso atender algumas demandas dos alunos. É claro que a demanda deles tem que ser uma demanda que me atrai também, né? Porque é muito difícil fazer uma pesquisa que você não quer de fato, né? Mas os alunos vêm com demanda e você observa e fala, beleza, embora esteja fora da minha linha de pesquisa, vamos fazer isso. Por exemplo, atualmente, eu vou submeter um projeto de pesquisa que vai tratar do trabalho feminino na agricultura familiar. Então, qual é o papel das mulheres na agricultura familiar, que é um trabalho que, de certa forma, é invisibilizado. Então, não se observa, né, o trabalho da mulher, mas as mulheres trabalham muito na agricultura familiar. Então, vieram 2 alunos que vieram com essa proposta. Falei, nossa, perfeito. Eu gostaria de estudar isso também, embora eu não esteja dentro das linhas de pesquisas que eu trabalho atualmente, ou dos desejos de linha de pesquisa, porque, como eu disse, a gente nem sempre acaba fazendo o que a gente deseja, né? Nosso tempo é limitado, então a gente... Alexandre, não sei se você é assim, mas eu assisto uma palestra, vejo alguém apresentando um artigo, já começa a pipocar a ideia de pesquisar. O Luciel acabou de gerar insights aí. Vou anotando, eu nunca consigo dar conta de pesquisar tudo que eu gostaria, mas assim, eu queria pesquisar sobre tudo, assim, fico super animada. É exatamente assim. Na verdade, sim, eu deveria... Eu estou, por exemplo, hoje, que eu sou obrigado mesmo, né? Então, as pesquisas que eu estou fazendo atualmente, por conta que eu já iniciei o projeto de pesquisa, estou uma pesquisa agora em parceria com a UFSCar, 2 pesquisadores do UFSCar, provavelmente um de vocês conhecem, que é o Batalha, e o outro é o Alexandre Borges, que é um orientador do Batalha de pós-doutorado. Então, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para estudar agora a influência da confiança na exportação, né, de produtos oriundos do agronegócio. Essa de fato eu tenho que terminar. E outra pesquisa também estou desenvolvendo a respeito ainda agora, depois, como a professora Patrícia acaba gerando diversos insights, a gente faz um doutorado, por exemplo, e aí você faz alguns testes de hipóteses, só que fica para trás diversos testes de hipóteses que eu gostaria de fazer. Então, tem diversas outras coisas que eu gostaria de fazer, que são oriundas da minha tese, que eu preciso fazer, né? E eu digo até para vocês que são alunos aí de mestrado e doutorado, né? Porque, beleza, eu tive que, por questão do programa lá, do doutorado na UEM, eu tive que submeter 2 artigos da minha tese. Beleza, é como se eu paguei isso. Só que essa dívida eu não sinto que está paga, entendeu? Minha orientadora suou muito junto comigo, então eu devo algumas coisas a ela e também devo a mim mesmo, porque eu perdi um tempo significativo da minha vida fazendo doutorado e gostaria de contribuir com a cadeia da carne bovina. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a cadeia da carne bovina, é uma cadeia que eu tenho estudado, né, desde 2016, e que eu acho que eu não vou mais sair dela, professor Luciano. Então, algumas propostas já de pesquisa já têm interesse, né? E por que a cadeia da carne bovina e por que a confiança na cadeia da carne bovina? A cadeia da carne bovina é uma cadeia que o comportamento oportunista ele se dá de forma significativa. E o comportamento oportunista, então, ele influencia de forma também significativa na confiança, nas relações entre os agentes que vão compor essa cadeia de suprimentos. E nós temos notado
que a cadeia da carne bovina não tem se desenvolvido no Brasil, e um dos pontos é esse comportamento oportunista. Principalmente porque o comportamento oportunista abre, né, brechas para que haja seleção adversa. Não sei se todo mundo conhece esse termo de seleção adversa, né? Ali o José Wellington está falando a respeito de discurso de transição, e foi o arcabouço teórico que eu utilizei para fazer análises, né, das relações entre os agentes, foi a economia do discurso de transação, nova economia institucional, na verdade, nova economia institucional e nova sociologia econômica. Acabei utilizando dois arcabouços teóricos, porque, por exemplo, até uma coisa de discussão aqui, pessoal. Na minha visão, não é possível adotar a nova economia institucional em estudos de cadeias em países em desenvolvimento ou países latinos, porque há uma diferença significativa sobre essas questões de comportamento oportunistas, sobre essas questões sociais que implicam na conexão entre os agentes que compõem uma cadeia de suprimentos. Então, muitas vezes, o agente que compõe uma cadeia de suprimentos, ele, por exemplo, no Brasil, em que nós temos um ambiente institucional fraco, em que as leis não vão ajudar o cumprimento dos contratos, a confiança e essa questão do capital social, ele é muito importante. E talvez no olhar de Williamson, ele não se dê de forma significativa, tanto é que o Williamson fala que não existe confiança. Daí, a confiança ele chama de confiança calculativeness, né? Que a confiança ele é medida pela análise de um agente com o outro, do risco de transação com o outro. Mas, na verdade, se a gente for observar no Brasil, pelo menos nas pesquisas empíricas que eu tenho desenvolvido, essa questão social influencia de forma mais significativa até do que o calculativeness. E nós fizemos teste de hipótese a respeito disso, e, por exemplo, no nosso estudo, apontou que a confiança social ela modera a confiança calculada. Se está dando para todo mundo entender, só estou jogando assim sem jogar os conceitos, né? Mas acho que está... mas perguntou ali, que seria o comportamento oportunista, né? O comportamento oportunista, mas ela se dá, por exemplo, quando um agente tem maior informação, maior poder a respeito do outro, e ele se aproveita, falando de forma bem informal, tá? Se aproveita do outro agente e faz captura de valor a respeito do ativo que está sendo transacionado, tá? Mas tem outras, um termo que a gente deveria discutir, né, de forma mais profunda, porque daí eu tenho que falar um pouquinho também de teoria de agência, entre outros termos que seriam importantes para entender o que é comportamento oportunista. Mas de forma, deixa para não me alongar, senão não vai dar tempo de discutir, né? Então, as linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado atualmente. Hoje eu faço parte de 3 grupos de pesquisas, um da UEM, e na UEM eu trabalho numa linha de pesquisa de estruturas. Então, lá, a linha de pesquisa em que eu estou trata de estruturas de governança em sistemas produtivos. Normalmente a gente estuda, né, o agronegócio. E tem o GPELS também, que é um grupo de estudos da UNOeste, e no GPELS eu estudo gestão da cadeia de suprimentos, de forma mais ampla mesmo. Então, vão aparecer, dentro da gestão da cadeia de suprimentos, que é um tema muito amplo, vão aparecer diversas pesquisas, né? Como, por exemplo, o professor Luciel falou a respeito da produção do leite. Recentemente, nós publicamos um artigo que tratava do que influenciaria o pecuarista a aumentar a qualidade do leite, né? Ou melhor, o que influencia, né, aos pecuaristas não produzir leite de qualidade. Depois a gente pode debater um pouquinho sobre isso também, se vocês quiserem. Mas, em suma, são essas 2 linhas de pesquisa. Então, estruturas de governança e gestão da cadeia de suprimentos. E aí, os temas que têm sido meus interesses, e tem um que é meu desejo, mas que eu ainda não iniciei pesquisa, o Gustavo vai até rir de mim, porque eu sempre falo que o meu desejo é entrar num programa de pós-graduação e criar uma disciplina de short chains, que é o meu desejo. Eu gostaria muito que o Brasil se desenvolvesse por meio de short chains. Então, é um desejo de linha de pesquisa, algo que eu preciso me debruçar mais.
capital social, resiliência em cadeias de suprimentos e a influência da confiança nas transações. Beleza? Bom, então vou deixar aberto aí para a gente iniciar o bate-papo, porque se ficar só na apresentação aqui, né? Eu acredito que vocês tenham diversas perguntas. Perfeito. Deixa eu fazer só um comentário, Lexan. Muito bom, Lexan e Patrícia. É ótimo a gente ver as afinidades, né? Muito legal mesmo. Acho que a gente pode desenvolver muita coisa juntos. E quando eu digo juntos, tanto juntos entre nós, quanto os nossos orientados também, né? Fazer um bem bolado aí é muito legal. Eu achei muito legal você falar que está trabalhando com o Batalha. O Batalha é um grande amigo meu também. Ele foi ele foi minha banca de doutorado também, né? Eu já tenho 22 anos que eu fiz o meu doutorado já. E naquela época o Batalha já era uma sumidade já nesse meio, né, de agronegócio. E é muito gratificante. Até hoje a gente está vendo como ele é produtivo. Ele é um modelo para todos nós, realmente. Uma outra questão, você tocou esse aspecto de confiança, eu achei muito interessante. Eu não trabalho, eu não conhecia essa abordagem, acho que isso pode somar muito. Eu tenho feito muito trabalho com resiliência em cadeias, né? E que são temas que se completam, né? E principalmente quando você fala das short chains, eu acho que é fantástico. Eu tenho uma grande, né, preocupação por olhar. Eu acho que o Brasil precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para as short chains, principalmente eliminando tantos atravessadores, tanta gente que está nesse meio, muito mais com esse caráter predatório, né? E tirando, muitas vezes, o ganho de quem realmente trabalha, né? A gente tem, eu sempre cito uma metáfora que me incomoda muito no agronegócio e na agricultura familiar, em todos, mas que é a nossa grande verdade. Quanto mais longe você estiver da fazenda, mais dinheiro se ganha e menos risco se corre com os alimentos. É duro ver isso, né? Que quem corre risco e quem trabalha muito mais é o produtor. Mas isso se perde ao longo dessa cadeia, né? E a gente vê que quem está na ponta, próximo do consumidor, corre pouquíssimos riscos e proporcionalmente ganha muito mais, uma fatia muito maior desse produto. Então, acho que as cadeias curtas são realmente é a solução, né? Mas, lógico, não é fácil eliminar tantos intermediários que tem. Precisa um papel do Estado, e o duro... Sem dúvida. Do Estado intervindo, tem a questão, principalmente do Brasil, da captura regulatória. E é um tema também que me atrai, essa questão da captura regulatória, que foi o tema que eu submeti lá no doutorado, quando era organização industrial. Ah, legal. Regulatório. E o Estado tem que intervir, mas ele tem que saber intervir, né, na economia. Vamos gerar essa questão de captura regulatória. Por exemplo, a Lei Candir, na minha opinião, é um fruto de captura regulatória. E ela é um dos problemas para o desenvolvimento de short chains, porque estimula a monocultura e a exportação de commodities agrícolas sem tributação, faz com que haja, então, estimular a grande produção e, consequentemente, em detrimento dos pequenos produtores. E sem falar nisso, a gente vê uma imensa oportunidade para desenvolvimento de pesquisa e de novos negócios, né? Quando a gente fala, é duro ver isso. A gente fala no Brasil como celeiro do mundo, um grande produtor de agronegócio, de commodities, mas é necessário falar a verdade. Nós estamos exportando matéria-prima, a gente exporta commodity, a gente não agrega valor. Então, na área de café mesmo, que eu tenho bastante
experiência, é muito duro a gente ver que a gente exporta uma saca de 60 quilos. Hoje, o produtor está rindo à toa, que ele está vendendo por 1.300, já chegou a R$ 1.400 uma saca de 60 quilos, o que é muito bom para esse produtor. Mas o Brasil é o maior exportador do mundo, e se orgulha de dizer, de café, mas nós estamos vendendo café verde. A gente vende um produto que vai ser trabalhado lá fora, né? Pouca gente sabe, mas o país que é o maior exportador de café solúvel, né? Aqui no Brasil, nós só temos 6 fábricas de café solúvel, o consumo de café solúvel aqui é muito baixo, mas lá fora é muito grande. E o país que mais exporta café solúvel, pasmem vocês, é a Alemanha. Falo, pô, mas como assim? Como a Alemanha? Né? De onde veio? Como? Né? E basta dizer que nós exportamos o café verde e compramos as cápsulas de Nespresso que são feitas na Suíça. Espera aí, tem algo errado nisso, né? Isso é um problema brasileiro, né? Que é assim Então, é um pecado, né? Nosso direcionamento estratégico foi sempre de exportar commodities e depois importar aquele produto de valor agregado. Isso em várias cadeias, né? Por exemplo, a bauxita, né? No caso, a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, por exemplo, console de videogames, a gente exporta os consoles dos videogames e exporta, desculpa, a bauxita, e depois importa os consoles de videogame, os computadores, enfim, tudo que precisa de alumínio. Então, é uma escolha que foi feita no Brasil, um modelo de desenvolvimento econômico brasileiro que acaba por deixar a gente bem para trás, né? Então, a gente sempre, né, o Brasil visto como celeiro do mundo, como o país que fornece os minérios e agregar valor nisso, positivo, né? Agregar valor nisso, não, né? Então, complicado. A gente sabe que romper isso é muito difícil, é muito difícil. Terei que ter uma política pública mesmo e um enfrentamento, né? A gente lembra, há uns anos atrás, foi amplamente divulgado aquela briga homérica na OMC entre a Embraer e a Bombardier, né? Que é como que se os países desenvolvidos falassem, olha, um país como o Brasil não tem que se meter a vender avião, não. Fica aí com as suas commodities, porque avião é para gente rica. É duro ver isso, né? Mas é triste a gente ver como o Brasil é um país tão rico, né? Tão rico, assim, em tantos recursos, em tanta gente boa para trabalhar, né? A gente tem pesquisadores excelentes, a gente tem excelentes universidades que dão sangue mesmo sem ter recursos. A gente vê o que a gente faz, só o fato de a gente aparecer nos rankings internacionais, isso já é um milagre, porque se a gente for analisar o investimento que a gente tem em educação, pesquisa, ciência, né, e o resultado que a gente consegue é assim, né, espetacular, só o fato de a gente aparecer nos rankings, né? Verdade. Mas, assim, é uma pena que, infelizmente, a gente não tem a resolução desse problema, né? E a gente vê, troca governo, e isso não se resolve, porque acaba que o governo que entra tem que acabar, né, desfazendo os erros do governo passado, muitas vezes tem algum plano positivo que foi implantado pelo governo passado, que o governo atual não quer dar continuidade para não vincular o nome dele, né? Não, digamos assim, não fazer propaganda política para o adversário, enfim, a gente não vê uma continuidade de políticas públicas que são positivas. E aí o Brasil vai ficando para trás, e a gente vai perdendo competitividade, vai perdendo, né, enfim, ganhos. E nós vamos, de fato, seremos sempre o celeiro do mundo. Né? E aí, por isso, não vamos falar de política aqui, mas, gente, pelo amor de Deus, escolham. Não vamos falar de política, não tem como, né? Não falar de política. Não tem como não falar, realmente. Não, mas, assim, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar muito bem quem a gente vai escolher, porque vocês veem as consequências, né, de uma escolha errada. E a gente vê como que o país regrediu nessa questão da segurança alimentar, por exemplo, né? Eu estava vendo há pouco tempo um índice que foi divulgado, eu sempre tenho o Índice Global da Fome, né? O GHI, né? Que ele divulga
todo ano um relatório comparando todos os países e o nível de fome. Claro, o Brasil ainda não está numa situação tão grave assim de insegurança alimentar, mas estima-se que mais ou menos 115 milhões de brasileiros hoje não têm acesso pleno e permanente à comida. Né? Foi agravado com a pandemia, né? Foi agravado enormemente com a pandemia. De 2015 até hoje, a gente caiu, a gente estava no número 36, né, no ranking internacional de fome, e caímos para o lugar número 80. É muito sério isso, né? Então, e, ao mesmo tempo, né, a gente tem um desperdício alimentar, que é tema também do nosso grupo, né, o Food Waste, Food Loss. O Food Waste é aquele que é gerado, né, o desperdício que é gerado a partir dos distribuidores de alimentos, né? Então, os pontos de venda e na casa do consumidor, e food losses, que são as perdas, é a parte até o período, ali, as etapas logísticas mesmo, né? Sim. Desde a produção até o momento da distribuição do transporte. A gente tem, por um lado, um desperdício enorme, e, por outro lado, pessoas passando fome. A gente está em um ranking da FAO. Nós somos um dos 10 países que mais desperdiça alimento no mundo. É uma maluquice ver isso. Gente passando fome e o país desperdiçando alimento. Por um lado, a ineficiência logística, a ineficiência na cadeia de suprimentos mesmo, né? Tanto a questão ali do estoque, da embalagem, do transporte, do acondicionamento inadequado, como também a questão do próprio consumidor, que muitas vezes consome sem critério, que vai no supermercado, ali no sacolão, na feira, e fica palpando alimento, isso acaba gerando também um desperdício. O consumidor que compra mais do que vai consumir acaba jogando fora, né? O supermercado, que também compra mais, inclusive, a gente fez um seminário esses tempos atrás com o Eduardo, que ele trabalhou já em grandes redes de supermercados, como, por exemplo, Pão de Açúcar, e ele é defensor de os supermercados comprarem menos quantidade de alimentos e, em vez de, por exemplo, a banana, quando começa a ficar pintadinha, ela não está estragada, doa antes dela, de fato, apodrecer, né? Doa antes do momento em que ela vai ficar imprópria para consumo. Então, assim, você tem uma desorganização, digamos, uma falta de estrutura em toda a cadeia, né? Desde a produção, a questão do atravessador, do operador logístico, dos CEASAs, das centrais, né, de abastecimento, das distribuidoras de alimentos, dos sacolões, das feiras, dos mercados pequenos, das redes grandes, do consumidor, enfim. A gente tem problemas em todas essas etapas, né? E, ao mesmo tempo, tanta gente precisando comer, né? Tanta gente precisando. Imagino que aqui no DF a gente tem, né, a nossa central de abastecimento. Eu imagino que quem vai e vai comprar lá já viu, né, o pessoal que fica lá esperando, famílias e famílias, né, esperando ali o final ali das vendas para poder pegar os restos que sobram, né? Então, assim, ainda essas pessoas conseguem pegar, tem gente que não consegue. Então, a gente tem várias deficiências aí que poderiam ser resolvidas, né, com políticas públicas adequadas, né? Então, não tem como não falar de política se a gente está falando em gestão, né, em infraestrutura logística mesmo, né? Quantos planos de investimento logístico foram lançados em todos os governos, desde 2003, que foi o governo Lula, depois o governo Dilma, depois Temer, depois, né, Bolsonaro. Quantos programas de investimento em logística foram lançados para melhorar a infraestrutura das estradas, para investir nos portos, para investir nas ferrovias, né, para investir em rodovias, e não foram levados à frente. Foi até criada uma empresa de planejamento logístico, a EPL, e o que essa empresa faz, né? Até hoje a gente não tem muita clareza disso. Então, assim, nós precisamos sim de governantes sérios e precisamos de políticas públicas para resolver esses problemas que são estruturais e que colocam o Brasil em um dos últimos lugares em termos de competitividade, aí, em termos de logística, gestão da cadeia de suprimentos. Então, a gente pode, né, lidar com essas questões na pesquisa também, muito importante, né? As pesquisas a gente sempre identifica, né, fases de coordenação, as questões também de políticas, que não existem políticas de Estado, mas política de governo, e isso interfere também de forma significativa
na estruturação, por exemplo, dos canais logísticos, e a gente sempre sugere, né? Ao fim da pesquisa, a gente sugere. Deve ser, mas infelizmente acho que eles não leem os artigos. Aí que tá. Não, o problema, eu acho que e o problema é assim, aquela coisa do interesse individual acima do interesse coletivo, né? Esse é o problema. É interessante ver que muitas vezes a solução já existe, é só querer colocar em prática. Precisa né? vontade política, né? Assim, isso. Olha, eu não sei se vocês conhecem, se os alunos que estão participando aqui conhecem um documento famoso, mas pouco divulgado, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Deveria ser muito mais divulgado. Inclusive, é ovacionado internacionalmente. Exatamente. É super Vou colocar aqui a referência dele, aqui o link. É muito interessante e se nós conseguíssemos seguir o que está escrito aí, já estaria maravilhoso. O Brasil seria um outro país. Não, e outra questão do impacto na saúde pública também, né? Porque a alimentação, ela impacta diretamente na saúde pública. Se a gente não tem uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, o que vai acontecer, né? A pessoa vai ter problemas críticos aí ao longo da vida, né? Então, assim, por exemplo, a minha filha não toma refrigerante, eu tenho uma filha de 7 anos. Ela não toma refrigerante, não come bolacha recheada, salgadinho, essas coisas todas. Aí vai para a escola, os amiguinhos acham um absurdo. Como que você não toma refrigerante? Parece um ET, né? Não, tipo assim, meu Deus, vieram falar comigo, tia, por que é que a Júlia não toma refrigerante? Por que é que ela não come isso? E ela não gosta. Essa é a questão. Isso que é o mais maravilhoso da coisa. Ela não gosta, não é porque... Assim, ela realmente prefere tomar água. Vocês entendem? Vai num aniversário, ela prefere tomar água. E as pessoas ficam apavoradas. Que absurdo, que absurdo. Como que essa menina não toma refrigerante? Como que ela não come? Ela come brigadeiro, não tem problema nenhum, né? Mas, assim, a gente não... É porque a gente não come em casa, a gente não compra. Eu gosto de cozinhar, né? E ali, nesse guia, justamente, eles falam isso, né? Dos malefícios de você comer os alimentos ultraprocessados, né, de você comer. Isso é muito interessante. Então, assim, eu já tomei refrigerante, tá, gente? Não estou dizendo que eu sou perfeita. Quando eu era mais jovem, eu tomava, mas depois, por questões de saúde, né? Por questões de saúde, eu acabei parando. Mas a minha filha, o legal foi que ela já não gosta desde pequenininha. Exatamente. Falei assim, se eu fiz alguma coisa certa na minha vida, eu acho que é isso. Já posso morrer em paz. Exatamente. Mas chocolate ela gosta. Chocolate ela gosta. Eu tenho 2 filhas também, Patrícia. A gente está vendo afinidades de todo jeito. As minhas filhas também não tomam refrigerante, nunca tomaram. Isso é ótimo. Dá mais trabalho, né? Porque a gente, por exemplo, eu gosto, né, de cozinhar, etc., preparar as coisas, mas assim, claro que dá mais trabalho, né? Só que assim, o benefício para a vida. Falando dessa questão dos alimentos superprocessados, eu tenho um autor que eu gosto muito, eu queria compartilhar com vocês aqui, tem vários livros dele, é o Michel Pollan, não sei se vocês já ouviram algo, é um jornalista americano. Eu já ouvi falar. Uma das frases mais famosas dele é o seguinte: não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Muito bom! Michel Pollan, se vocês buscarem pelas redes, tem muita coisa interessante, ele tem livros ótimos, é uma fonte de inspiração. O primeiro livro dele eu recomendo para todo mundo que se interessa por agronegócios e alimentos, chama-se O Dilema do Onívoro. É muito interessante. Nós somos onívoros, né? É fantástico esse livro. É o tipo do livro que nos deixa muito preocupados com a nossa vida, a nossa saúde e o nosso sistema de produção de alimentos. Você vê, aí tem pesquisas até que a gente já fez aqui no grupo, que tem alguns professores que fazem sobre o slow food, né? Que é o slow food ao contrário do fast food, é você saber de onde vem
os ingredientes, você saber quem são os produtores, você saber como é feito aquele alimento, você preferir alimentos que sejam feitos de uma forma mais saudável. Né? A gente tem vários pesquisadores aqui na Universidade de Brasília, tanto no agronegócio, como também na própria administração, que pesquisam alimentos orgânicos, que pesquisam alimentos provenientes do sistema agroflorestal, da agricultura familiar, né? A questão aí dos transgênicos, enfim, existe uma série de estudos, né? A questão também de o comportamento do consumidor sustentável também está relacionado com a alimentação. Sim. Né? Uma questão que me chama atenção para esse slow food era algo que eu queria pesquisar também, se os alunos tiverem desejo, né? É a questão social da alimentação. Sim. E, por exemplo, para os americanos, falar de slow food pode ser até algo bem gritante, né? Mas para a gente não. Tem né? alguns nichos lá nos Estados Unidos de pessoas que têm focado nessa alimentação slow food. É porque, por exemplo, para os latinos, comer é um ato social. Exato. E para os americanos, comer é um ato nutricional mesmo. Né? Para nós, não. Por exemplo, sabe que eu amo, eu não sei se vocês sabem, eu não sei até nem se os meus alunos sabem, mas eu amo assistir esses documentários de alimentação, e na Netflix eu já assisti todos. É muito bacana, porque é justamente mostrando esse lado social, Alexandre, de você ver como os mexicanos comem, por exemplo, como os africanos comem, como que é a questão dos italianos, né, que tem toda a questão cultural, social envolvida, né? É muito interessante, assim, eu gosto muito de Olha assistir. que interessante. Tem uma pesquisa que foi publicada agora, na última edição da Rama, em que a gente fez um estudo do capital social. E aí, em um bairro rural aqui próximo aqui de Indiana, na verdade é de Indiana, a cidade onde eu moro, né? Um bairro rural em que os produtores rurais, eles trocam, né, entre eles mão de obra e máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, um vai fazer uma colheita, os colegas, os vizinhos vão lá com suas máquinas e seus equipamentos e com a mão de obra e ajudam na colheita. Então, há redução, né, de custos, tanto de uso de ativo como de mão de obra. E como que eles pagam isso? Eles pagam, claro, com a força de trabalho dele, com as máquinas, equipamentos, quando o amigo for fazer a colheita, mas também pagam com churrasco. Esse é obrigatório, eles falaram. E depois que a gente faz a colheita aqui e tal, a gente faz um churrasco. E essa questão do churrasco, ela é importantíssima para o que eles chamam de cola ali no capital social, né? Para que haja a conexão entre esses agentes, para que eles possam fortalecer o capital social. E por isso que eu trouxe essa questão comparando com o slow food aqui no Brasil, né? Que isso seria, eu acredito, né? Não fiz a pesquisa, então não posso dizer. Eu acredito que seria muito difícil em um país, por exemplo, anglo-saxão, os Estados Unidos, por exemplo, isso acontecer. Mas para os latinos isso ocorre. É muito comum. Uma coisa muito legal, aqui na Itália é muito comum, eles exploram muito bem isso, é aquela coisa do turismo rural, junto com a questão da alimentação típica daquela região. Então, você vai, por exemplo, para um sítio, para uma fazenda, e aí eles vão lá e levam você para fazer a massa, para experimentar o vinho, para colher a fruta, e depois fazem a geleia, etc. E aqui no Brasil isso começou a ser feito. Lá no Sul é muito comum, né? Mas aí até a Amanda, acho que talvez possa falar um pouco mais disso, que aqui na região do PAD, DF, né, Amanda, não sei se você consegue abrir teu microfone para contar para a gente, acho que ela conhece bem, porque agora estão sendo produzidos vinhos aqui no Distrito Federal, e a gente tem visto algumas fazendas abrindo justamente para esse turismo rural sustentável. A Amanda não consegue, mas eles estão abrindo justamente para isso, ou seja, a pessoa vai lá, muitas vezes consegue até colher a fruta, aí compra o vinho, aí eles vendem o pão, eles vendem a geleia, eles vendem, né, os produtos. E no futuro consegue até fazer identificação geográfica, você não talvez. vende o produto em si, você vende a experiência do professor, da pessoa ir lá e participar daquele dia a dia, né? Muito bacana. E que potencial a gente tem no país para desenvolver isso, né? Em Minas, professor Luciel, eu sou apaixonada por tudo que se faz em Minas.
Minas tem uma cultura alimentar tão maravilhosa, mas né? se mostra muito pouco. Pois aí, por exemplo, na área da... muito Eu quero logo, acho que em breve, o meu primeiro turismo que eu quero fazer vai ser em Minas, porque assim a região tem tantas regiões assim, produtoras de queijos, de doces, de vinho. Uma boa dica para ter uma visão ampla da gastronomia mineira é visitar o Mercadão de Belo Horizonte. Pois eu não conheço Belo Horizonte, mas eu sempre vou. Lá, então, sempre vou em Uberaba, Uberlândia, sempre quando eu volto lá do Paraná, quando a gente vai de carro, a gente passa por lá e eu fico boba de ver a variedade de queijos, a variedade de doces, Gente, é uma coisa maravilhosa, que eu tenho vontade de comprar tudo. Se eu pudesse, eu comprava tudo. Olha, é uma coisa muito interessante isso tudo, né? Está tudo ligado. O slow food, com essa preocupação que o Michel Pollan coloca, a gente sempre tem que pensar na origem dos alimentos, de onde está vindo esse negócio que eu estou comendo, quem fez, aonde que isso foi produzido. Isso remota também a uma grande desestruturação das nossas cadeias, né? Não, e a cadeia, porque é o relacionamento com o fornecedor. Né? Um exemplo simples que quase ninguém pensa nisso. Arroz. Nós comemos arroz, todo mundo come, mas mais de 90% do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Não é que tenha que ser produzido lá só, é que os pequenos produtores desse Brasil inteiro, que antigamente produziam arroz, deixaram de produzir porque não era economicamente viável, porque o arroz não é aquele padrão agulhinha que o supermercado resolveram que é o melhor, entre aspas, né? Enfim, eles foram perdendo o interesse cada vez mais à vontade, e hoje a gente só consome o arroz padronizado vindo do Rio Grande do Sul. Existem mais de 400 tipos de arroz. A gente consome uns 2 ou 3 e se dá por satisfeito. Muito triste ver isso. É muito triste. A Milena quer fazer uma pergunta. Fala, Milena, pode abrir o microfone. Boa tarde, na verdade. Boa tarde. Mais que uma pergunta, eu acho que é só um comentário em relação ao que vocês trouxeram dessa questão da experiência, né? Que hoje tem ganhado muito valor. Acho que há um tempo atrás a minha família sempre teve essa questão de sentar à mesa para comer todo mundo junto, né? Então, televisão e celulares são tecnicamente proibidos na hora da refeição e a comida é posta na mesa. Enfim, isso veio da minha avó, da minha bisa. A gente tem muito esse costume. E na semana passada, a minha avó veio com uma frase muito interessante, que a gente estava comentando sobre isso na mesa, e ela falou que, eu brinquei, né? Falei, a gente é o que a gente come. Ela falou, não, a gente é o que a gente digere. Então, por isso esse momento tão importante na mesa, sabe? Culturalmente falando, na minha família, ela agregou essa importância ao valor de sentar na mesa, porque, querendo ou não, você digere também essa experiência da mesa, né? Então, você é o que você digere, não só o que você come e coloca para dentro, que é uma coisa culturalmente nos Estados Unidos que você tem, que essa do fast food. Então, você não está necessariamente ali presente na sua alimentação, né? O que eu estou comendo agora, enfim. E eu vi outros profissionais da saúde, nutrição, enfim, trazendo essa questão do estar presente no momento do que você está comendo, né? Como está linkado com a ansiedade também da população, que a gente tem uma população cada vez mais ansiosa, porque não vive o momento presente, né? Desde a alimentação, com o celular ligado, enfim, até outras questões de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Acaba sendo muito amplo, né, essa discussão, mas é só um comentário que eu achei interessante trazer. Muito bom, Helena, obrigada. Realmente, é cultural mesmo, é muito interessante. Muito legal. Eu vi ali, professora, que você colocou no chat, né? Uhum. Isso é o que fazemos pouco. E a gente está falando de gestão de cadeia de suprimentos, e acho que é importante frisar que esse é o objetivo da cadeia de suprimentos. Criar, desenvolver valor e reduzir custos. Uhum. E você vê, o Gustavo estava comentando, né, que cada vez mais regiões que não são tradicionalmente produtoras de vinho têm se preparado, né, para produzir. A gente sabe que na região sul, inclusive, excelentes vinhos que ganham prêmios, né, são produzidos lá na região sul. Mas, por exemplo, na região no agreste de Pernambuco, a gente tem também a produção de vinhos, que é uma região um pouco mais fria, agora aqui no DF.
né? O Gustavo citou o fato de Tocantins, que estão adaptando para produzir lá. Então, é uma questão de tentar adaptar realmente a cultura, né? Por exemplo, ainda falando do agronegócio, várias regiões de São Paulo foram também adaptadas para produzir alguns produtos que são originários da Amazônia, para fornecimento para a Natura, para produção de cosméticos, né? Então, a gente tem essa tendência, né, de desenvolver regiões que talvez não sejam tradicionalmente produtoras daquela cultura, mas que podem vir a produzir, né? E essa questão aí de explorar o potencial cultural, né? As pessoas querem essas experiências, então vamos agregar valor, vamos tentar, né? E o estudo das cadeias curtas que o professor Alexandre comentou é muito interessante também, né? Nesse sentido, né? Aqui no DF a gente tem muitas CSAs, que são as comunidades suportadas pela agricultura, onde as pessoas elas pagam uma assinatura mensal e elas recebem uma cesta de orgânicos todos os meses, todas as semanas, na verdade, que é muito legal, porque daí você não necessariamente vai consumir aqueles produtos que você consome no mercado tradicional, você vai consumir produtos que são típicos daquela época do ano, né? Que são produtos aí punks, né? Que são as plantas de alimentação não convencional, que são muito nutritivas, né? Que existem vários, como por exemplo a Ara Pronovis, que é muito conhecido em Minas, tem aquele peixinho que é uma folhinha toda peludinha, que também chama de língua de gato. Tem, enfim, muitas coisas que a gente não conhece e que nessa CSA. E aí, o bacana da CSA, que eu queria desenvolver uma pesquisa sobre isso também, que estou muito interessada em desenvolver, falando justamente nessa questão de você apoiar o agricultor familiar, o pequeno agricultor, porque você vai pagar o valor mensal independentemente daquilo que foi produzido, daquilo que você recebe na cesta. Então, se tiver, né, a colheita for farta, você, em vez de receber lá 15 itens por semana que foi combinado, você vai receber 20 e poucos, você não vai pagar mais por isso. Mas, em outros momentos em que talvez a colheita não for tão boa devido a questões climáticas e etc., você vai continuar pagando o mesmo valor por mês. Você está suportando aquele pequeno agricultor, e essa é uma questão social muito forte, que é muito bacana também de pesquisar, né? Então, você está apoiando o agricultor para o bem e para o mal, né? Se ele tiver uma ótima colheita, você está lá com ele. Se ele não tiver também, você também está lá com ele. Você está se comprometendo a pagar aquele valor mensal para aperfeiçoar a subsistência e a qualidade de vida do produtor, né? Gera segurança, é muito bacana. Aqui no DF, eu fiquei sabendo que é um dos locais onde mais se tem esse arranjo das CSAs, né? E de forma indireta, professor, isso acaba estimulando a qualidade. Exato. A gente observa, o professor falou a respeito do leite e o estudo que a gente fez ali a respeito do leite, por que o produtor rural não é estimulado a produzir qualidade. Então, nós perguntamos para ele se ele conhecia dessas questões de sanidade do alimento. Eles conheciam, eu falei, sim, conheço. Sei tudo isso. Eu sei que para produzir leite não tem que ter contato, ele sabe tudo isso. Mas então, por que você não aplica? Porque não é pago. Exato. Aí que está, não compensa financeiramente. Exatamente. Né? Essa é a grande questão. Olha, eu só queria fazer um comentário. A Amanda citou aí a questão da dupla poda. Isso é uma tecnologia fantástica que foi criada pela EPAMIG, aqui né, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas, e que está fazendo uma verdadeira revolução na produção de uva para vinho. Ela inverte o ciclo da parreira, fazendo essas duas podas. Então, faz que o período de maturação da uva aconteça no inverno, onde chove menos e tem uma amplitude térmica muito maior. A uva fica com mais açúcar e dá um vinho de muito melhor qualidade. O Gustavo não está se manifestando aí, professor. O Gustavo era produtor de uva de manga. Olha, que maravilha! Olha só. Olha, que bom! É a manga mais doce que eu já conheci. Que maravilha! Você vê, aqui no DF a gente tem tradicionalmente, a gente tem muitos pequenos agricultores também de frutas e hortaliças, né? Frutas, verduras, hortaliças. Tem um pessoal citando aí a questão da jabuticaba, só uma curiosidade, né? Eu
Eu tenho alguns colegas que são pesquisadores na área de engenharia de alimentos lá na Unicamp, e eu sempre acompanho algumas pesquisas deles. Tem um grupo empolgadíssimo lá, faz tempo estudando a jabuticaba. Eles querem... assim, porque jabuticaba é uma coisa brasileira, é muito bom, todo mundo gosta, mas o grande problema é que ela dura pouco, né? Ela é muito perecível. Então, eles estão estudando uma forma de fazer uma espécie de uma polpa, sei lá, alguma coisa preparada que possa fazer a jabuticaba ser consumida como se faz com o açaí, por exemplo. Né? Ainda não tiveram sucesso, não, mas eles acreditam que estão chegando lá. Interessante. O dia que for possível, nós vamos ter mais um produto de exportação aí, como o açaí. Né? Porque a jabuticaba, eu sei que dá para fazer licor, dá para fazer... Sim, dá para fazer vinho, o pessoal coloca na cachaça. Mas a questão é que ela... A minha mãe tem pé de jabuticaba em casa e assim, e ela tem que doar, ela chama todos os vizinhos para colher. Tem que acabar tudo. Exato, senão ela estraga, né? Então, a polpa oxida muito rápido e ela fica, né, tanto que a polpa é branca, ela fica roxa em Exato. Em e até contato quando com o ar. se você vai comer a fruta, comprar, assim, eu gosto de comer no pé, porque depois que você colhe, ela é exatamente isso que você falou, ela oxida. E aí ela não fica com o mesmo gosto, ela fica meio azedinha, né? E é justamente isso que esses pesquisadores estão desenvolvendo, alguma forma, algum produto mais natural possível que consiga conservar e não deixar ela oxidar. Olha que legal. Você vê, seria fantástico. Muito bom. Eu vi também uma coisa bem legal que eles estão fazendo produzir o café do caroço do açaí, que diz que é muito assim energético também, que é extremamente assim, porque né, tem cafeína, tem um alto grau de cafeína, e assim eles estão também fazendo para exportação. E aí tem um estudo também do resíduo de alguns processos, né, de alimentos, de frutas, verduras, que podem, através da inovação, virar um produto diferente, como, por exemplo, farinha de peixe, farinha de algumas, né, provenientes da agricultura familiar, de excesso de produção, enfim, tem uma série de possibilidades, né, que é junto com a engenharia alimentar, e aí com a engenharia da produção e a gestão, então tem, né, assim, uma possibilidade infinita de pesquisas aí, muito bom. Sim. Pessoal, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento agora, né? Obrigada pela presença de todos, obrigada, professor Luciel e professor Alexandre, muito legal conversar com vocês, a discussão foi muito boa. Ótimo, então, super convidados quando quiserem, viu? Se de repente quiserem apresentar algum artigo que vocês publicaram, alguma pesquisa, algum projeto, né? A gente fica aí com um espaço super à disposição para vocês virem conversar conosco, né? Muito obrigada, foi muito bom conhecer um pouco mais da pesquisa de vocês. Eu já acompanho os dois, mas assim, fiquei sabendo de novidades. Muito bom. Eu agradeço. Muito bom, obrigada. E obrigada pelos alunos que também participaram, os convidados externos também que participaram da nossa reunião. Muito bom. Vou procurar fazer uma por mês com pesquisadores, né, trazendo sempre alguém para falar dos temas das pesquisas e para a gente ter justamente esse momento de discussão, de conversa, que eu acho muito rico, muito bacana, fiquei bem feliz. E, professor, parabéns aí pela organização do grupo. Eu participo de 2 grupos, mais 2 grupos além do grupo coordenado pela senhora, e assim, essa organização é muito bacana, porque estimula a integração, acredito que acaba até gerando mais insights, possibilidade de pesquisas, né? A gente acaba pesquisando muito de forma isolada nos outros grupos, trocando mais figurinhas, às vezes, com quem a gente tem mais afinidade, e assim a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada um, gerando insights. O professor Luciel foi falando, já foi gerando insights aqui. Que bom. Estimular parcerias, né? Perfeito. Eu acho que depois dessas conversas todas, temos que dar sequência e desenvolver alguma coisa junto. Acho que isso é que é o mais importante, né? Vai ser um prazer. Tem o José Wellington, gostaria de fazer uma pergunta. Podemos? Sim. Rapidinho? Tem que responder uma pergunta que ficou sobre os pressupostos da nova economia institucional, né? Daí sim, comportamento oportunista,
especificidade de ativo e racionalidade limitada. Eu não lembro quem colocou. Acho que Maísa e José É que Wellington, acho que talvez. Eu caí e que eu voltei no chat não aparece mais. Não. Gente, eu vou pedir licença, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Tá ótimo, tá? professor, Mas obrigada. esteve muito bom e eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa. Com tá? certeza, obrigada pela presença, professor, bom trabalho. Prazer, Tchau, professor. até mais. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. José Wellington, pode abrir o microfone e fazer a tua pergunta. Pode, claro. Por favor. Seria uma honra, José Wellington. Ótimo. Você quer abrir teu microfone, José Wellington, ou não está conseguindo? Ah, tá jóia. Não, tranquilo. Alexandre, se você puder deixar, ou depois você consegue deixar teu... Coloca aqui no chat. Eu acho que eles vão acabar perdendo, eu vou colocar lá no grupo também, tá? Nem todo mundo que está aqui está no grupo, então talvez fosse bom colocar aqui no chat. Depois eu mando para todos vocês que estavam presentes o vídeo, porque eu pedi para gravar, né, pessoal? E depois eu mando também o chat, eu tenho como baixar o chat, tá? Eu mando para vocês sim, tá bem? Obrigada, gente. Fiquem à vontade para sair. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, professora. E vamos fazer mais encontros como esse, viu? Um abraço a todos. Uma boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Até mais.